Lula e Dilma elogiam Nicarágua e Cuba. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. Recentemente, Lula e Dilma fizeram rasgados elogios tanto a Nicarágua quanto em Cuba. Cuba, inclusive, que tem passado por momentos difíceis, onde o povo tem reclamado e lutado por liberdade, mas tem recebido como resposta do governo uma repressão violenta. Na Nicarágua, nós tivemos uma eleição de faz de conta, onde temos um presidente que prende os seus opositores e se mantém no poder. E Lula simplesmente elogia esses governos, coloca a culpa nos Estados Unidos e, junto a isso, promete que vai, se eleito for, controlar as mídias de comunicação. A pergunta é, por que Lula e Dilma fazem isto abertamente? Porque eles não conseguem esconder por muito tempo a sua real intenção quanto à sua mente revolucionária, quanto à sua ideologia socialista. E aí nós percebemos que o Brasil, pelo menos nas últimas pesquisas, colocam Lula à frente de qualquer candidato. E essas pesquisas elas são feitas pelas mais variadas agências de checagem. Claro que existem aquelas que são mais idiotizadas, mas outras nem tanto. A pergunta que se faz é por que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil, ele de certa forma, foi moldado para depender e para cobrar do Estado o seu bem-estar. A mente do brasileiro, por mais que muitos sejam conservadores quanto aos costumes, quanto a certas tradições, mas ainda acreditam e defendem um Estado que possa garantir o seu bem-estar. E isso, é claro, vem de um projeto muito antigo, mas eu quero tratar apenas de um período um pouco mais recente. Na América Latina como um todo, tivemos um projeto que foi protagonizado pela União Soviética, que seria transformar toda a América Latina num bloco socialista contra os Estados Unidos. E o primeiro país que se tornou verdadeiramente socialista foi Cuba. Claro que o projeto da União Soviética era o Brasil, tanto que criou todo aquele clima de 1964. Mas Cuba, através da guerrilha, colocou então um ditador no governo que foi Fidel Castro. E esse modelo de Cuba, ele começou a se espalhar por toda a América, principalmente a América Central, na Nicarágua e na Guatemala. E aqui na América do Sul, nós tivemos o Peru e, posteriormente, a Colômbia. Em que sentido? No sentido de se criar um grupo guerrilheiro, que também aconteceu no Brasil, ali até 1964, até após 1964, mas nesses outros países foi muito mais forte, muito mais duradouro, criando grupos de guerrilhas que queriam tomar o poder no mesmo modelo de Cuba. Vale ressaltar que o próprio Che Guevara, ele sai de Cuba e vem lutar aqui nas guerrilhas da América do Sul, onde inclusive ele morre. Mas ocorre um problema, isso na década de 1980, que é a queda da União Soviética. E quando a União Soviética cai, rui, juntamente com o Muro de Berlim, colapsa essa mentalidade comunista, essa mentalidade de guerrilha. E todo o dinheiro que era enviado para Cuba e, consequentemente, para essas guerrilhas é cessado, porque a União Soviética deixa de existir. E agora, como fazer? É aí então que surge a ideia de duas figuras aqui da América Latina, Lula e Fidel Castro. Eles se unem na década de 1990, mais precisamente em 1990, e eles criam o Foro de São Paulo, que é um tipo de aglomerado, um fórum onde se reúnem ali intelectuais, chefes de guerrilha, ou seja, guerrilheiros, terroristas, narcotraficantes. Eles reúnem ali uma série de tipos de pessoas com mentalidade revolucionária, desde líderes do narcotráfico até mesmo a políticos e intelectuais, para criar um projeto de tomada da América Latina. Isso em 1990. Em 1998, eles conseguem eleger
Hugo Chávez Frías na Venezuela como presidente. E aí, então, a partir da Venezuela, começa, então, um projeto chamado Projeto Bolivariano ou Socialismo do século XXI, onde o petróleo seria utilizado para não só enviar dinheiro para Cuba, como também patrocinar todos os projetos de tomada de poder, seja por guerrilha, seja por meio do voto. Ocorre que o mercado internacional faz com que o preço do petróleo ele caia, e isso começa a gerar um colapso. É quando a Venezuela, de Hugo Chávez, ou seja, o governo de Hugo Chávez, se une ao narcotráfico. E aí temos um consórcio entre Venezuela, Colômbia e Bolívia. E o dinheiro do narcotráfico, então, mantém este projeto, não só de consolidação do bolivarianismo na Venezuela, como também patrocinando a outros países, como o Chile, como o Uruguai, como a Argentina, como Equador e os próprios países já mencionados da América Central. E, portanto, esse conchavo, ele luta para que se mantenham no poder estes líderes socialistas. É quando o PT entra no Brasil e ele começa a criar um aparelhamento no Brasil para que toda a estrutura política e jurídica do Brasil se torne socialista, se torne revolucionária. Basta ver, por exemplo, o que nós encontramos no Supremo Tribunal Federal quanto a alguns ministros que são abertamente socialistas, são revolucionários, e outros podem não ser tão revolucionários assim, mas são progressistas e eles estão, obviamente, ao lado dessa visão, vamos dizer assim, de poder. E aí, voltando à questão de Hugo Chávez e Venezuela, então esse narcotráfico se une a esses países, que também se une a Cuba, que se coloca como um ponto ali de apoio, e a partir disso, então, começam a financiar as guerrilhas, o terrorismo e outras práticas, sejam elas quais forem, para a manutenção do poder. Basta ver, por exemplo, o atentado contra os judeus na Argentina, que foi algo estupendo, onde já está provado que o governo venezuelano de Hugo Chávez havia sim tentado financiar, ou pelo menos financiou esse tipo de atuação. Hugo Chávez, ele não se envolve apenas com o narcotráfico, mas ele se envolve também com os movimentos revolucionários e terroristas do Oriente Médio. Ele se une a isto. Isso está mais do que provado. E aí, então, todo esse conchavo, ele gera um poder na América Latina. No Brasil, o que acontece? O Brasil ele não tem mais uma tradição de guerrilha, isso já havia sido abafado pelo governo militar, não há mais essa mentalidade de guerrilheiros. Então, o que o PT faz? O PT ele se une ao que nós poderíamos chamar de um capitalismo parasitário, um capitalismo parasita. E ele cria, então, ali o que nós poderíamos chamar de capitalismo de laços ou capitalismo de conchavo. E aí nós temos em cena o maior esquema de corrupção da história. Todo mundo sabe disto. Onde ali empresários, sobretudo de empreiteiras, na sua maioria, e o PT se unem para extorquir, para tirar dinheiro que deveria ser utilizado para projetos sociais, retiram esse dinheiro para manutenção do seu sistema. E aí nós temos o que ficou conhecido como uma corrupção sistêmica no Brasil. É claro que isso, no nosso contexto, em território nacional, isso foi cortado, isso foi estancado. Já começa com o governo Temer, de maneira muito tímida, mas com Bolsonaro isso é quebrado na raiz. Porque Bolsonaro ele surge com uma mentalidade antirrevolucionária, antissocialista e de fortes tendências conservadoras e liberais. E é por isso, então, que temos esta camada brasileira de intelectuais, alguns políticos, a maioria da mídia, se unindo para tentar de todas as formas derrubar este governo que foi legitimamente eleito, democraticamente eleito. Ora, salta aos olhos quando nós comparamos o discurso de Bolsonaro e o discurso de Lula. O discurso de Lula é de controle das mídias,
enaltecimento desses países que são socialistas, porque ele mesmo no poder, ou o partido dele quando estava no poder, mandou bilhões para esses países, sem retorno ao Brasil, causando para nós grande prejuízo. E hoje, ele inclusive mantém o discurso do controle das mídias, isso ele fala abertamente, enquanto que Bolsonaro, ele fala, luta e comunica a sua visão de liberdade, liberdade individual e a igualdade perante a lei. Por isso que nós precisamos estar atentos com relação às eleições de 2022. Vamos estar muito atentos a isto, porque há todo um conchavo. O espírito do Foro de São Paulo continua. Ele está mais do que vivo e ele quer retomar o poder. Isso já aconteceu na Argentina. Não sabemos o que acontecerá no Equador e em outras nações que reverteram, como Uruguai, ou seja, Chile e tantos outros, que em termos políticos ou em termos de estrutura tentam reverter o Foro de São Paulo. Mas nós não sabemos. Não sabemos se o exemplo da Argentina ele será seguido, inclusive, no Brasil. Mas nós sabemos que, segundo as pesquisas, Lula ele está à frente de todos os candidatos. Lula, uma pessoa que foi condenada por corrupção. É claro que agora ele foi descondenado, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele está aí no páreo. Então, o que fazer? Precisamos ter consciência da realidade. Precisamos ter consciência de que esta mentalidade socialista não se baseia nos fatos. Os fatos foi o que eu trouxe aqui. Se baseia em narrativas e de tudo fazem para manter estas narrativas. Cabe a nós nos contrapor a estas narrativas, a este projeto e de todas as maneiras, de todas as formas, apresentar a realidade. Se o Brasil voltar para as mãos do PT ou para as mãos do socialismo, certamente nós voltaremos à mesma engrenagem que hoje, na sua minoria, luta contra a maioria. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, aperte o sininho, comente aí embaixo o que você acha de todas essas questões. Vai ser um prazer muito grande poder ler aí os seus comentários e também compartilhe o máximo que você puder e ajude esse canal a crescer se você aprecia o conteúdo aqui apresentado, tá bom? Dê um like ou dislike, porque isso ajuda muito o canal, isso dá relevância e faz com que ele alcance mais e mais pessoas. E até a próxima.